bem-vindo, bem-vinda a mais um programa Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC-BH. Eu sou Gilvander Luiz Moreira, lembrando que a programação da TV Comunitária é acessível através dos canais 6 e 13 e também é acessível via internet no seguinte endereço: www.tvcbh.com.br tvcbh.com.br. Hoje, mais uma vez, vamos dedicar esse programa do Palavra Ética ao direito à moradia própria, digna e adequada. E temos a alegria de entrevistar hoje aqui no Palavra Ética Romilda de Freitas. Rosemilda de Freitas. Rosemilda de Freitas. Bem-vinda, Rose. Obrigada. A Rosemilda de Freitas, carinhosamente chamada de Rose, é integrante da coordenação da Ocupação Esperança. Lembrando que aqui em Belo Horizonte, na região da Isidora, existem 3 grandes ocupações urbanas: a Ocupação Rosa Leão, a Ocupação Esperança e a Ocupação Vitória. A Ocupação Esperança está ali na divisa com Santa Luzia, ao lado do Londrina, não é, Rose? Londrina, isso. Ô, Rose, para começo de conversa aqui, por que você e milhares de famílias foram lá para as ocupações da Isidora? É o aluguel, né, Frei? A cruz do aluguel é muito pesada e sem condições de pagar aluguel, sem condições de manter água, luz, criança pequena e sem contar, né, remédio, essas coisas que a gente não tem condições de estar mantendo. Aluguel, né, muito pesado, então assim, é onde que a gente fomos para lá para sair do aluguel mesmo. E você, por exemplo, está encontrando na ocupação uma salvação? Com certeza, lá para mim é meu lar, minha casa. A gente tem condições de comprar uma carne que antes, né, deixava de comer a carne para inteirar o aluguel. Deixava de comprar uma caixa de bombom para o filho quando pede, porque tinha que inteirar o aluguel. E lá não, lá hoje eu consigo, não só eu, né, como várias famílias que tem lá dentro, consegue comprar aí uma carninha no final de semana e manter a família, né, porque aluguel, eu não tenho condições de voltar para o aluguel. Rose, tem uma controvérsia, as ocupações da Isidora, né, Rosa Leão, Esperança e Vitória, já está quase completando 2 anos de história, de luta, né? Isso. Desde o início, as coordenações vêm dizendo que nas 3 ocupações tem 8.000 famílias, a prefeitura questiona esses dados. Como é que é isso? Quantas famílias mesmo tem nas 3 ocupações da Isidora? No começo, né, esse número é 8.000 famílias, sim, cadastradas nas 3 ocupações. Aí, o que acontece? Na Rosa Leão? Na Rosa Leão é 1.500 famílias. Na Ocupação Esperança? 2.500 famílias. Ocupação Vitória? 4.500 famílias. Agora, já foi feito um cadastro idôneo? Já sim, nós fizemos esse cadastro e temos já esse número, sim, que no começo chegou a dar, sim, né, 8.500 famílias, mas eu creio que agora, né, deve aumentar aí um pouquinho a mais, né? O poder público ainda não fez um cadastro sério ainda não? Não, ainda não. É um cadastro que esse Zé lá é o cadastro, né, mentiroso lá, que ficou faltando muitas famílias para incluir nesse cadastro. Foi a Urbel da prefeitura? A Urbel da prefeitura. Então ficou muitas famílias sem fazer. E, inclusive, eu sou uma delas que eu não fiz e a minha mãe também não fez. Ô, Rose, quantas famílias hoje já sabem que estão morando nessas 3 ocupações, que já construíram casas de alvenaria ou que estão construindo? Ô, Frei, essas famílias aí já dá mais ou menos umas 5.000 famílias assim, construídas, né, de alvenaria já. Isso nas 3 ocupações? Nas 3 ocupações. De alvenaria mesmo. Já o que não acabou de construir ainda estão construindo, né? Então, assim, muitas pessoas que não tinham condições de construir no começo, agora elas têm, né? Porque saiu do aluguel, então que tem condições de levantar um cômodo, 2, um banheiro, e estão construindo sim. Ô, Rose, tem a ideia mais ou menos quanto é que está custando construir uma casinha
lá nas ocupações? Como é que é, Frei? Quanto custa mais ou menos para... Quanto dinheiro para construir uma casa Fica mais ou nessa menos? faixa aí de uns 10 mil, porque os pessoal ficaram, né, endividado. Eu sou uma também que estou endividada lá. A gente faz um biquinho aqui, outro biquinho ali, para levantar, mas a minha casinha, por exemplo, ela ficou em quase 10 mil. Mas aí, como é que é? O povo está devendo parte do que foi construído, então? Deve banco, deve um monte de parente, né? Deve muita... Arrumando dinheiro emprestado para investir para construir a casa. Para investir, para construir. Então, assim, eles estão pagando, né? Empréstimo de banco, com família, então... Mas a casinha está saindo. Rose, tem gente da imprensa aí que se refere às ocupações como invasões. Lá é invasão ou ocupação? Lá é ocupação. Ocupação Rosa Leão, ocupação Vitória e ocupação Esperança. Resumindo, lá é a Isidora. E tem gente que pensa que é um favelão, um aglomerado. Não. Como é que é lá? Lá temos ruas, temos, né, é tudo dividido. Lá as ruas não é beco, lá não é favela. Lotes? Lá são, tudo dividido. Lá são lotes, né? Temos as ruas divididas e fique à vontade, né, para quem quiser ir lá conhecer, porque quem fala que lá é aglomerado, invasores, né, invasores, né, que eles falam. Nós não somos invasores, nós somos ocupantes. Rose, agora no último dia 31 de março, por volta das 3 da tarde, de forma covarde, foi assassinado Manuel Bahia, que era integrante da coordenação da ocupação Vitória. Essa que você diz que tem cerca de 4.500 famílias. Por que que um coordenador, o Manuel Bahia, foi assassinado? Ele foi assassinado covardemente por grileiros, né, que estavam lá brigando por áreas vazias, né? E assim, foi um assassinato muito brutal, muito covarde. E assim, o que mais deixa a gente mais triste é a falta de justiça, né? Que a gente pede justiça. Que o sangue dele não fique derramado em vão, que a justiça seja feita. A de Deus eu sei que vai ser feita. Essa daí eu não tenho dúvida, que a justiça também daqui da terra seja feita também. Rose, você é coordenadora de Esperança e o Manuel Bahia era coordenador da ocupação Vitória. Você conviveu com ele. Como é que era a pessoa Manuel Bahia? É uma pessoa muito meiga, atencioso com todo mundo. Vamos embora lá, gente, vamos para a luta. Então, assim, a lembrança que ele deixou é uma lembrança muito boa, não só para mim, que conheci ele, estava a todo momento juntos, né, nas reuniões. Então, assim, é uma pessoa que deixou muita lembrança boa. Eu não consigo ouvir uma pessoa que chegue para a gente da comunidade, seja do Esperança ou do Rosa Leão ou do Vitória, que venha falar, nossa, ele era ruim, ele era não. Todo mundo questiona, todo mundo reclama. Nossa, que falta que faz, que saudade. Eu mesma sinto muita saudade dele. E, assim, tivemos criança que chegou a falar na ocupação Esperança. Não fica triste não, se foi um grande guerreiro, mas ele foi, mas ao mesmo tempo ele está aqui conosco. Ele está nos fortalecendo. E essa luta nós vamos vencer. Então, assim, dá muita alegria de ouvir uma criança, né, falar isso. Dá até a entender que é o próprio Bahia que está ali falando. Então, assim, deixou muita saudade, sim. Ele era uma pessoa muito querida, sim. Não era uma pessoa igual era perseguido por polícia, né? Ele era defamado antes de acontecer o acontecido. Ele era uma pessoa justa e estava lutando por uma causa justa, que é a moradia digna.
Ele não morreu, ele se multiplicou, né? Isso, com certeza. Rose, você me dizia em off, falou, ó, Frei Gilvanda, eu tenho algumas verdades para dizer para o povo que vai nos acompanhar via internet. A gente, né, a gente fica meio apreensiva, assim, porque primeiro desse acontecido aí do grande companheiro Bahia, que se foi, mas continue presente em nossas lembranças, né? Ô Frei, o negócio é o seguinte, meu modo assim de pensar, tem hora que dá vontade de gritar para o mundo inteiro. Por que tanta injustiça com as ocupações? O que gera falar o despejo vai ser feito na ocupação, nas ocupações Rosa Leão, Esperança e Vitória? E eu não estou citando só a nossa comunidade, que são muitas outras comunidades, igual eu vejo passar na televisão, semana passada eu vi passar, falando sobre Nova Lima, né? Eu me pergunto, eu vou fazer uma pergunta aí para o governo, para o Cláudio, para os pessoal Cláudio, todos. que é o presidente da Coab, né? Isso. Para os governantes maiores aí, eu não preciso citar o nome de todos eles. Eu me pergunto, qual é o sentimento, assim, que vocês têm no coração de falar, eu vou fazer, vai ser feita a reintegração de posse na Isidora, com 8.500 famílias, crianças, gestantes, adolescentes que estão entrando na escola, e os adolescentes que não estão na escola, inclusive minha filha está fora da escola, porque a escola não aceita. Não tem vaga para a 8ª série, então não é só minha filha que está lá, fora da escola. A nossa juventude está fora da escola. Eu me pergunto como que vocês, governantes, se sentem de fazer reintegração de posse, sabendo que existe milhares de famílias lá dentro das ocupações, que são famílias do bem, famílias que estão saindo do aluguel, tentando construir uma casa, uma moradia digna, de ter o prazer de falar, eu tenho a minha casa. Porque hoje eu sei que eu tenho a minha casa. Eu não tive casa até hoje. Sempre, desde quando eu tomei conta de que eu já era adulta, eu aluguel. Você já água, teve, inclusive, luz, um filho assassinado, né? Isso. Tive um filho assassinado e esse meu rapazinho, ele antes de falecer, ele vivia me dizendo, eu vou ser um grande jogador e vou dar uma casa para a senhora. Então, assim, a morte desse meu menino é que me levou a sair do aluguel, porque eu tive força e coragem de lutar para sair do aluguel e hoje eu sou muito feliz lá. Não só eu, como muitas famílias lá. Eu luto pela minha casa, não só pela minha, por todos da comunidade. Eu estou aqui falando em meu nome e em nome de todas as famílias que estão na Isidora. Rose, muito obrigado. Nós vamos agora fazer um pequeno intervalo. Aqui nesse primeiro bloco entrevistamos Rosemilda de Freitas, a Rose da Coordenação da Ocupação Esperança. E no segundo bloco do Palavra Ética que vem aí, nós vamos entrevistar Maria Eliane Veloso, que é da Coordenação da Ocupação Vitória. Espere aí e voltaremos já já. Esse comercial dura 30 segundos. Passa muito rápido, assim como a infância. Nesses 30 segundos, a gente quer dizer pra você, quando uma criança trabalha, ela não perde só a infância. Ela perde uma etapa preciosa do seu desenvolvimento. Você pode voltar a ver esse comercial na sua TV, mas o tempo que ela perdeu, não. Esse não volta nunca. Infância não é pra trabalhar. Infância é pra crescer. Diga não ao trabalho infantil.
Olá, estamos de volta com o programa Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte. Eu sou Gilvando Luiz Moreira. No primeiro bloco do Palavra Ética de hoje, nós entrevistamos Rosimilda de Freitas, a Rose da coordenação da ocupação Esperança, uma das 3 ocupações aqui da região da Isidora. E agora, nesse segundo bloco, nós temos a alegria de entrevistar aqui Maria Eliene Veloso. Eliene, bem-vinda. Obrigada, Frei. Sinta-se à vontade, pode respirar e sinta que como se você estivesse lá na ocupação Vitória, tá? Maria Eliene Veloso, carinhosamente chamada de Eliene, é da coordenação da ocupação Vitória. Eliene, no primeiro bloco entrevistei aqui a Rose, da coordenação lá da ocupação Esperança, e você estava nos bastidores aqui escutando o que ela estava falando aqui. Você, com a responsabilidade de ser coordenadora, o que é preciso acrescentar ao que a Rose estava colocando aqui no primeiro bloco? Acrescentar, Frei, que ao invés de ficar chamando a gente de invasores, deixa bem claro. Quem está chamando de invasores? Alguns jornais que estão chamando, que eu não vou citar o nome deles, mas estão chamando as ocupações de invasores e acampamentos. Isso é uma matéria que me deixou muito angustiada. Por quê? Porque lá não são invasores e muito menos acampamento, que lá não tem ninguém acampado. Lá é uma comunidade já formada, com ruas com nome, com número, que se entrega as coisas já dentro das ocupações, são ocupações. E essas ocupações, são 3. É Rosa Leão, Esperança e Vitória. Na região da Isidora, na aqui em Belo região da Horizonte. Isidora. E dentro dessas ocupações não tem acampamento. Tem casas construídas de alvenaria. Lá, inclusive, tem casas prontas. Lá tem casas que as pessoas já gastaram mais de 20 mil reais nas casas. Fizeram empréstimo e construíram suas casas. Lá tem casas já prontas dentro das ocupações. Então, você morando na sua casa e você vê sendo chamado de acampamento. Acampamento, para mim, é uma coisa provisória que você faz ali com uma lona ou de alguma coisa para poder ser um acampamento. Lá não é um acampamento. Lá é uma comunidade. São 3 comunidades. Comunidades em franco processo de consolidação. Em franco processo de consolidação com água. Já as famílias têm acesso à água. Usando água para todos, luz para todos. Luz para todos. E a gente tem ruas abertas com nomes nessas ruas e com números. Isso, água e luz através de gato, né? Água e luz através do programa social do governo. É luz e água para todos, é um direito do povo. E aí a CEMIG e a Copasa não colocou e o povo colocou? Não colocou, o povo colocou. Porque luz e água para todos. Luz e água para todos. Então a gente é um bairro já, a gente só não tem posto de saúde, escola e etc, porque a comunidade ainda não teve condições de estar fazendo. E ainda não é reconhecida pelo poder público. Isso, mas se o poder público não fazer, a própria comunidade vai estar fazendo. Vai continuar fazendo. Vai continuar fazendo. E isso aí me deixou muito aborrecida, e mais algumas matérias que estão também saindo nesses jornais, chamando os povos das ocupações de ladrão, de que eles usam armas, que estão assaltando no final do bairro Baronesa, porque a minha ocupação ela fica no final do Baronesa, que é a ocupação Vitória. E o Baronesa é um bairro do município de Santa Luzia. De Santa Luzia. Então, o pessoal da ocupação Vitória são pessoas trabalhadoras. Elas saem de casa 4 e pouca da manhã, você já vê a movimentação na ocupação, o pessoal saindo para trabalhar. São domésticas, são faxineiras, são pedreiros. Na ocupação tem todo tipo de empregado que atua lá fora, na cidade. É a força de trabalho que movimenta a cidade, constrói e faz funcionar a cidade. Que faz funcionar a cidade, eles estão dentro da ocupação. São moradores da ocupação que com empréstimo em banco, com a ajuda de familiares, eles conseguiram construir as suas casas. Então, você ter sua casa construída, você morar lá, porque morar em ocupação, eu acredito que é uma coisa que ninguém que mora fora, nenhuma madame lá fora vai querer morar na ocupação, porque a pessoa para poder morar na ocupação, ela tem que ser de luta e de raça. Porque morar na ocupação não é fácil você enfrentar lama, você enfrentar sol, você enfrentar poeira, mas o povo está lá e não desiste. Pressão por despejo. Pressão por despejo, é polícia em cima, é o descaso social, que vem tudo junto. Ô, Eliene, quantas famílias estão nas 3 ocupações? Rosa Leão, Esperança e Vitória. Ô, Frei, antes, quando a gente começou, a gente tinha, assim... Começamos há quase 2 anos atrás, quase 2 anos atrás. Tinha, assim, mais ou menos
umas 8 mil famílias. Hoje a gente Nas 3 ocupações? Nas 3 ocupações. Hoje a gente está com mais de 8.500 famílias já. Não foi feita ainda, o poder público não fez ainda um cadastro idôneo ainda não? Idôneo não, fez um fraudulento. Quem fez? Fraudulento ele fez, foi a Urbel que fez. Urbel, que é da Prefeitura de Belo Horizonte. E teve um também que foi com a doutora aí, que fez também, que o nosso companheiro Manuel Bahia, na época, chegou a brigar com ela, porque ela deixou muita família fora. A procuradora do Ministério Público. Isso. Ele falou com ela que não aceitava os irmãos dele ficar de fora. Ele bateu boca com ela e foi rodar a ocupação, porque ela estava deixando muita gente do lado de fora sem fazer o cadastro. E assim, essas pessoas, ficou muita gente sem fazer esse cadastro. Então, o cadastro deles é um cadastro fraudulento e mentiroso. E as coordenações, as Brigadas Populares, o MLB, a Comissão Pastoral da Terra, somos favoráveis que se faça um cadastro idôneo, né? Idôneo. Idôneo para se fazer justiça. Para se fazer a justiça. Quem eles veem que não tem necessidade de estar lá dentro, que eles vão lá e tiram quem realmente não tem necessidade de estar lá dentro. Agora, as pessoas, porque a gente luta, as pessoas, porque a gente briga, as pessoas que for preciso a gente morrer por eles, que for o caso do Manuel Bahia, esses a gente vai estar defendendo até o último minuto. Eliane, quantas casas já construídas ou em construção de alvenaria nas 3 ocupações? Ô, Frei, eu acredito que se for nas 3 ocupações, Rosa Leão, Esperança e Vitória, tem mais de 5 mil já construídas de alvenaria. Quanto mais ou menos as famílias estão gastando aí para construir essas casas? Você citou um caso de famílias que pode ter investido até 20 mil reais, né? Isso. Em média, mais ou menos, dá para ter uma ideia? Em média, é de 10 mil, 15 mil, 20 por mil. Casa. Por casa. Agora, o pessoal já conseguiu pagar tudo ou está devendo? Como é que é? Não, tem gente que fez empréstimo em banco. Essa mesmo que eu citei, que foi essa de 20 mil reais, é da Aninha, mas o seu Adão, lá da Ocupação Vitória. Eles fizeram um empréstimo de 20 mil reais no banco, eles ainda estão pagando esse empréstimo. Vai pagar em 5 anos, né? Vai pagar em 5 ou em 10 anos, Frei. Ô, Eliane, agora, houve aquela pressão imensa para se fazer o despejo na madrugada do dia 13 de agosto de 2014 e agora está uma tensão danada. O povo está indignado, revoltado por causa do assassinato do coordenador Manuel Bahia, né? O governo de Minas e a consultora direcional com a prefeitura já fizeram uma proposta, né? Como é que é a proposta que eles fizeram? Eles fizeram para a gente lá na cidade administrativa uma proposta indecorosa. Assim, entregaram a proposta por escrito? Uma proposta horrível, não se foi entregue nenhum papel com essa proposta, nada, eles só falaram dessa proposta. As comunidades já apreciaram, deliberaram sobre a proposta ou não? Não, porque eles não deram ainda nenhum documento sobre essa proposta. Só falaram lá na mesa e a gente ainda... E também porque o povo agora está sentido por causa da morte do Manuel Bahia. E a gente agora não está participando da mesa de negociação, porque a gente está em luto, a gente vai permanecer em luto. Até mais ou menos, eu acho que dia 1º de maio, a gente vai estar em luto. Um mês de luto. É um mês de luto que a gente colocou nas 3 ocupações do Isidora. Em linhas gerais, como é que é a proposta que o governo de Minas, Prefeitura e a consultora direcional colocou para as 3 ocupações? Ela é tão horrível que assim, eu não gosto nem de falar sobre ela, mas eles colocaram de tirar todas as famílias do Vitória. Quantas famílias? Do Vitória? Do Vitória, 4.500 famílias. Tirar e pôr aonde? Tirarem do Vitória e colocar no Esperança. Na Ocupação Esperança? Isso. Que está ao lado. Que está ao lado. Só que todo mundo sabe que não cabe. O Esperança não tem condições de estar recebendo essas famílias do Vitória. Sem contar que teria que destruir sem contar que teria que desocupar o Vitória para poder estar indo para o Esperança, que não tem como fazer isso. E de lá está esperando de 1 ano e meio a 3 anos a construção dos predinhos lá de 44 metros quadrados, de 8 andares. Cada apartamento 44 metros quadrados? 44 metros quadrados, sendo 8 andares, 3 para baixo e 5 para cima com uma rampa. Diz que tem uma rampa que chega no 3º andar, né? Isso. A ideia pode descer 3 ou subir? Subir os outros 5. Sem elevador? Sem elevador. E assim, o povo ele não aceita essa proposta, por quê? Porque já teve esse problema com esses predinhos que a prefeitura fez da Minha Casa Minha Vida, que já foi noticiado até na semana passada, de famílias que são expulsas desses prédios.
Aí tiveram que voltar para a rua, porque não tem mais como voltar para dentro de casa, porque foram expulsas de dentro de casa. Não tem segurança, não tem nada, Frei. Não sei nem como dizer para o senhor assim, o que significa esses predinhos. 44 metros quadrados também é muito pequeno, né, Aline? A família lá do Vitória, tem família lá que tem 6 filhos. Me convidaram, por exemplo, uma No vez... Rosa Leão tem um gari que, se não me engano, esse gari ele tem 9 filhos. Esposa, o gari, mais 9 filhos. Como você coloca 11 pessoas em 44 metros quadrados? 2 quartos, um pro casal. 2 quartos que o senhor está falando, né, Frei? É 2 mini quartos com uma mini cozinha com uma mini sala. Então não tem como você vai colocar 9 crianças no quarto. Me convidaram, por exemplo, alguns meses atrás aí, para benzer um apartamento no Belvedere. Eu cheguei lá, era 18 andares, 18 apartamentos, um por andar. Achei grande o apartamento, perguntei, 300 metros quadrados, cada apartamento. O senhor vê aí onde está a desigualdade social no Brasil. Ô Eliene, você não tem dúvida, então, que a luta das ocupações é a luta justa e legítima? Ela é mais do que justa e legítima, Frei. Ela é a dignidade do ser humano que está em jogo. Então as autoridades vão ter que pensar bastante. Eles vão ter que pensar, porque lá no Vitória a gente já teve um coordenador que foi assassinado de forma brutal. Isso no dia 31 de março, No dia o 31 último, de março. por volta das 3 da tarde, né? O Manuel Bahia, ele foi assassinado justamente porque ele estava brigando por causa da grilagem de terra. De pessoa que estava lá que não precisava estar. Então a gente já teve essa perca, a terra já está banhada em sangue. De mártire. De mártire. E terra banhada de mártire não pode ter despejo. E o povo do Vitória já falou que eles não aceitam o despejo, ainda mais depois da morte do Manuel Bahia. Que o Manuel Bahia vai ser lembrado e vai viver na ocupação Vitória para todo sempre. Inclusive a comunidade até já levantou lá uma grande cruz em memória, como início de um memorial em memória do Manuel Bahia, né? Já fizemos lá uma cruz enorme, escrito Manuel Bahia presente. E a gente vai fazer também um memorial dele e uma igreja no local onde ele foi assassinado dentro da ocupação. Ô, Eliene, esse assassinato bárbaro do companheiro Manuel Bahia, você não acha que ele vai enfraquecer a luta do povo, não? Não, Frei. Esse assassinato do Bahia fez com que nascesse milhares e milhares de Bahia. Então ele se multiplicou? Ele se multiplicou dentro de, não só das ocupações do Isidora, mas de todas as ocupações da Grande BH, ele se multiplicou. Ele era muito querido, ele não era um coordenador da ocupação Vitória, ele era um coordenador das ocupações que estivesse precisando. Todo ato, toda reunião fora de uma outra ocupação que estivesse precisando de apoio, Manuel Bahia estava lá. Tem vídeos, tem tudo gravado, para quem quiser ver. Que não é a conversa da gente porque a gente está idolatrando ele porque ele morreu, não. A gente está idolatrando ele porque ele foi um herói. Chico Xavier, irmã Dorothy, agora Manuel Bahia. A mãe dele, a Dona Zinha, quando nós chegamos com o corpo do Manuel Bahia lá em Paulo Afonso, onde foi sepultado, Dona Zinha falou assim, Manuel, meu filho, é outro Chico Mendes, outra irmã Dorothy. Para nós a mesma coisa, Frei. Eliene, obrigadão de coração, fiquei emocionado aqui, eu presidi essa entrevista sua e no primeiro bloco com a Rose, que a luz e a força divina continuem nos inspirando nessa luta justa e necessária por moradia própria, digna e adequada, né? Amém, Frei. E para pátria livre, venceremos. Obrigadão. E assim terminamos mais um Palavra Ética aqui, entrevistando no primeiro bloco a Rose, da Ocupação Esperança, e agora Maria Eliane Veloso, que é da coordenação da Ocupação Vitória. Obrigado a você que nos honra com a sua atenção, obrigado aqui à direção da TV Comunitária, aos funcionários imprescindíveis aqui na gravação e na veiculação dos programas, e até o próximo Palavra Ética.